Bom, hoje eu decidi adiantar o nosso estudo sobre a programação neurolinguística, o fundamento da programação, para entrarmos o mais rápido possível nas técnicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas representacionais, que eu comecei a falar na aula anterior. Então, a comunicação começa com os pensamentos, que comunicamos aos outros usando palavras, o tom de voz e a linguagem corporal. Mas o que são os pensamentos? Existem muitas respostas científicas diferentes. Entretanto, todo mundo conhece no seu íntimo o que é o pensamento e que o pensamento é para si próprio. Uma maneira de entender o que é o pensamento é perceber que estamos usando nossos sentidos internamente. Quando pensamos sobre o que vemos, ouvimos e sentimos, recriamos esses sons, visões e sentimentos internamente. Toda passagem, todo evento, todo trauma, toda sensação, qualquer pensamento, um pouco mais, ou por fixação ou por repetição, sempre estará tendo uma representação simbólica. Então, para eu estar com um trauma, ou uma forma de ser, ou os meus valores, as minhas crenças, paralelamente eu estou também deixando no meu aparelho psíquico toda a representação disso através de imagens. Então, nós temos um lugar que podemos até chamar no primeiro momento de memória. Então, quando eu passo por eventos, passo por situações, principalmente na infância, eu vou estar sempre, eu sinto, eu vejo, eu ouço e faço automaticamente uma representação simbólica no meu aparelho psíquico, certo? Então, é mais ou menos o que disse esse trecho, né? Então, quando pensamos sobre o que vemos, ouvimos e sentimos, recriamos esses sons, visões e sentimentos internamente. Revivenciamos a informação na forma sensorial e que percebemos do que percebemos na primeira vez. Então, por isso que as pessoas, quando sofrem na fase adulta, e quando nós pedimos para o analista, para a pessoa que está tentando perceber o que é esse conteúdo inconsciente do analisando, é importante ter os sinais de como isso se processou. É importante perceber no outro o que foi esse momento. Por quê? Esse momento no passado está no presente, porque ele está recriando, ele está revivenciando. Então, a mesma sensação, o mesmo pensamento, a mesma imagem simbólica vai estar presente dentro daquela demanda do analisando no aqui agora. Por essa forma que nós fomos concebidos em relação à nossa memória. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, aqui tem um exemplo, né, perguntando se vocês todos lembram das últimas férias. Então, como cada um de nós vamos lembrar dessas férias, né? Então, alguns vão estar lembrando, pensando no aroma do momento dessas férias. Outros vão estar lembrando, se for na praia, o barulho da onda. Outros vão estar pensando sobre o grupo que estava nessa praia, o que estavam falando. Então, cada um de nós vamos partir do princípio, né, desse sistema representacional e qual é a nossa preferência, que eu vou falar daqui a pouco, para acessar esse evento.
Então, portanto, uma das maneiras de pensar é lembrar consciente ou inconsciente das imagens, sons, sentimentos, do paladar, dos odores que já experimentamos. Através da linguagem, podemos criar uma infinidade de experiências sensoriais sem as termos vivido realmente. Então, o que significa isso? Que o evento ah, vivenciado por uma pessoa, principalmente uma criança, não significa necessariamente que ela realmente passou. A realidade pode ser outra, ela fantasiou, ela fez uma representação simbólica e isso está no seu aparelho psíquico como sendo, por exemplo, o abandono. Uma criança pode ter um sentimento na fase adulta com a certeza absoluta que ela foi abandonada pela mãe. E quando você vai investigar, isso não houve de fato. A mãe prestativa, presente, ausente em algumas oportunidades, como escola, né? Deixar a criança na escola. Então, para aquela criança, houve o abandono, houve a rejeição. E nem sempre ela ocorre de fato. Aqui tem mais um exemplo, né? Como leia o próximo parágrafo o mais devagar possível, mas naturalmente, sem esforço. Pense por um momento que está caminhando por uma floresta de pinheiros. A copa das árvores acima de sua cabeça cobre todo o horizonte. Você vê as cores da floresta à sua volta, o sol incide sobre as folhas e cria mosaicos de luz e sombras no solo da floresta. Você caminha seguindo um raio de sol que atravessou a copa das árvores por cima de sua cabeça. Enquanto caminha, você se dá conta da calma do ambiente, interrompida apenas pelo trinado dos pássaros e pelo o barulho dos seus passos sobre as folhas mortas. De vez em quando, seus pés pisam um galho caído, provocando ruído seco. Você estende as mãos e toca num tronco de árvore, sentindo a rigidez da madeira, consciente da leve brisa que toca seu rosto. Você percebe o cheiro aromático do pinheiro misturado aos outros odores da floresta. Enquanto continua caminhando, você se lembra de que o jantar já está quase pronto e, pensando em seu prato favorito, quase consegue sentir o gosto da comida na sua boca. Para entender esse último parágrafo, você teve que rever algumas experiências da sua mente, utilizando os seus sentidos internos para representar a experiência que as palavras descreviam. Provavelmente você criou a cena de maneira suficientemente forte para imaginar o gosto da comida. Mesmo numa situação imaginária, se alguma vez você caminhou por uma floresta de pinheiros, talvez tenha se lembrado das experiências que teve naquela ocasião. Caso não tenha feito, talvez tenha criado a experiência a partir de experiências semelhantes, ou usado o material recolhido na televisão, em filmes, livros ou outra fonte qualquer. Sua experiência criou um mosaico de lembranças e de imaginação. Geralmente, quando parte do nosso pensamento, é uma mistura de impressões lembradas e criadas. As trilhas neurológicas usadas para representar a experiência interna são as mesmas da experiência direta. Os mesmos neurônios geram impulsos eletroquímicos que podem ser medidos por eletromiogramas. O que significa isso? Que você ter vivido uma experiência de fato, uma experiência direta, ou você ter usado uma representação de uma experiência interna, a imaginação, a semelhança
do que está sendo relatado ou imaginado por você, aciona a mesma trilha neurológica. Daí vocês começam a entender por que a programação neurolinguística funciona. Porque os métodos de visualização criativa funcionam. Por quê? Porque a mesma trilha que nós utilizamos para pensar, imaginar, sentir, perceber é a mesma trilha quando nós estamos de fato vivenciando aquele evento. Aí tem o exemplo da fruta, né? Nós utilizamos muito a experiência do limão. Se eu pedir para vocês pegarem uma faca, pegar um limão imaginário, cortar esse limão, olhar bem o gominho desse limão, escorrendo o sugo, muito provavelmente vocês vão começar a salivar. Um pensamento de um objeto imaginário provocou uma mudança ou fisiológica ou uma sensação que provocou a salivação. Só o pensamento, só de imaginar o limão. Começam a perceber como é que funciona tudo isso. O porquê o exercício de programação neurolinguística não é nenhuma mágica, não é invenção. Esse é o fundamento. O sistema visual, comumente abreviado por V, pode ser usado externamente, quando estamos olhando para o mundo externo, ou internamente, quando estamos visualizando mentalmente. Da mesma forma, o sistema auditivo pode ser dividido entre sons externos ou internos. As sensações formam o chamado sistema sinestésico. O sistema sinestésico externo inclui as sensações táteis, como o tato, a temperatura e a umidade. O sistema sinestésico interno inclui as sensações lembradas, as emoções, as sensações internas de equilíbrio e consciência corporal, que é conhecido como sensação proprioceptiva, e nos dá informações sobre nossos movimentos. Sem ela, não poderíamos controlar o movimento do nosso corpo no espaço com os olhos fechados. O sistema vestibular é uma parte importante do nosso sistema sinestésico. Ele controla a nossa sensação de equilíbrio, mantendo a estabilidade do nosso corpo no espaço. O sistema vestibular está localizado no ouvido interno, dentro de uma série complexa de canais. Temos muitas metáforas para esse sistema, tais como, vamos lá, como perder o equilíbrio, cair de quatro ou entrar numa roda viva. O sistema vestibular tem grande importância e é considerado um sistema representacional à parte. Os sistemas visuais, auditivos e sinestésicos são os sistemas representacionais básicos usados nas culturas ocidentais. As sensações gustativas e olfativas, menos importantes, são em geral incluídas no sistema sinestésico. Servem geralmente como um ponto de ligação imediata com a representação visual, os sons, a imagem a eles associadas. Usamos os três sistemas básicos o tempo inteiro, embora não estejamos conscientes deles, mas temos tendência a favorecer alguns em detrimento dos outros. Por exemplo, uma pessoa tem uma voz interna que percorre o sistema auditivo, criando um diálogo interno. Ali, as pessoas repassam argumentos, ouvem as palestras que vão fazer, pensam em respostas que querem dar, às vezes falam consigo mesmas. Entretanto, essa é apenas uma maneira de pensar. Então, aí está a figura que eu mostrei na aula passada. Vou aumentar um pouquinho para vocês aqui. Não, acho que não vai dar para aumentar, mas tem ali
no slide da semana passada, né? Quando nós temos a entrada a visual, nós temos a entrada olfativa, gustativa, né? Nós temos aqui a audição, nós temos depois o tato, o olfato, o paladar. Então, todo esse sistema, todo representacional, ele vai estar passando primeiramente o que nós chamamos de filtros. E acima dos nossos filtros, todo no nosso aparelho psíquico, nós temos o quê? Um mapa. E como nós falamos já na aula, um mapa não é o território. Por isso que eu afirmo que não existe realidade. Existe tantas quantas temos de população no mundo. Cada um de nós vamos estar utilizando os filtros, vamos, através desse filtro, estar montando o nosso mapa, o nosso mosaico, e dessa forma eu vou estar lidando com o mundo, dessa forma vai estar norteando o meu comportamento, a minha linguagem, a minha forma de estar no mundo. Os sistemas representacionais não são mutuamente excludentes. É possível visualizar uma cena, ter as sensações a ela associada e ouvir os sistemas representacionais, sons simultaneamente, embora seja difícil prestar atenção a tudo isso ao mesmo tempo. Algumas partes do processo mental ficarão sempre no inconsciente. Quando mais uma pessoa estiver absorvida no seu mundo interior de visões, sons e sensações, menos serão capazes de prestar atenção no mundo exterior. Então, dando um exemplo prático do que seria isso na nossa vida, né, como psicanalistas e psicoterapeutas, as pessoas depressivas, né, as pessoas com pensamentos obsessivos, as pessoas que vigiam muito, né, todas as reações do seu corpo, né, qualquer reação e sintoma, elas estão no mundo interno. Elas estão no mundo interno. Então, elas pouco vão perceber o seu presente, as coisas que acontecem, as oportunidades, a mudança do tempo. Então, por isso que é muito complicado acessar as pessoas que estão com algum comprometimento psicológico, emocional, a perceber a sua vida, o quanto é rica, o quanto estar vivo é uma forma de uma grande aventura, porque ou você está nos sons internos, visões, sensações, ou você está prestando atenção no mundo externo. É muito raro encontrar pessoas que consigam contrabalancear isso de uma forma bacana. Então, quanto mais a pessoa estiver absorvida nas suas visões internas, sons, sensações, menos ela presta atenção no seu exterior. Aí dá um exemplo aí de um jogador famoso de xadrez, né, que num torneio internacional, ele estava tão concentrado no seu mundo mental que jantou 2 vezes na mesma noite, porque havia esquecido completamente de já ter jantado na primeira vez. A expressão estar perdido em seus pensamentos é muito correta. As pessoas que vivenciam emoções internas fortes são também menos vulneráveis à dor externa. Nosso comportamento é gerado a partir de uma mistura de experiências sensoriais internas e externas. Conforme o momento, prestamos atenção a um determinado segmento de nossa experiência. Enquanto lê esse livro, né, que essa apostila vem de um livro, você está concentrado na página e provavelmente não teve consciência da sensação do seu pé esquerdo até que eu o mencionasse. Todo mundo está agora, com certeza, no mínimo, lembrando do pé esquerdo. Aí esse autor, né, desse livro, ele fala, né, enquanto digita esse livro, algumas sensações
aparecem, mas se ele no momento ele está no mundo mental escrevendo esse livro sobre programação neurolinguística. Agora, se de repente vem uma dor súbita ou algum barulho muito forte, ele rapidamente vai estar já sendo lançado para o mundo externo. Aí nós vamos ter agora os sistemas representacionais preferidos.